Queria fazer uma pergunta em relação a isso, mas antes, mais uma doação do Felipe Fel. Ele primeiro agradeceu por a gente ter chamado o ACF e segundo agradeceu pelo comprometimento da gente ter feito o podcast ainda hoje. E falou que terceiro, vocês são sinistros, obrigado pela aula de hoje e que vem uma sonda 068 com o seu chazinho de tio. Já. Tô só esperando o gelo. Deixa o gelo chegar. Uma dúvida que eu acho que... Eu tô dando as dúvidas que eu tenho certeza que todos os leigos têm. Eu já tirei todas essas dúvidas com o Robinho, mas é sempre bom ouvir uma segunda posição. Lógico. Então. Seguinte, fogo no escape. Lindo de ver, pipoco, caralho, da hora. A partir de que momento isso é 100% prejudicial a uma turbina ou até que momento isso é só uma frescura que vai reduzir 10% a vida útil dela e não 50, 60 ou 70? Essa é aquela pergunta do cara, eu queria o pipoco, mas vai estragar? Vai quebrar meu carro? Vai zoar a sede de válvula? Vai zoar a turbina? O que causa? Cara, vamos lá. Eu já cheguei a fazer... Peraí. Gabriel Silva doou mais 10,90 e falou: Bruno, onde arrumou a sua bizarrice da Renault? Então segura essa pergunta que depois... o Sandero. Provavelmente. Chama bizarrice da Renault. Mas beleza, vamos lá, depois ele Não é um Renault, é um Dacia. É um Dacia. Começa por... Não, brincadeira. Jeremy Clarkson já disse. Não, James May. Aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, era só Dacia e Samsung. Eu explico isso depois. Tá bom, beleza. Mas enfim, voltando. Essa questão, vamos lá. Vamos falar de algumas coisas aqui, alguns conceitos que a gente precisa bater um papo para ter uma noção melhor sobre isso. Desculpa atrapalhar. Separa entre foguinho e pipoco. Vamos lá. Não é. Importante isso aí. Vamos por partes. Da onde veio isso? Da onde veio todo esse conceito da pirofagia, como diz o Neto lá, automotiva? O foguinho, ele veio de uma função herdada do rally, que é chamada de anti-lag, certo? Isso acontecia porque os carros de rally, por regulamento, são motores de litragem baixa e durante o grupo B, que foi onde deixou-se livre para os caras, não tinha restritor, não tinha nada, então eles só tinham que usar um motor de baixa litragem e o que eles quisessem empurrar para dentro de pressão de turbo. Como liberou, a galera foi lá e andava com as turbinas gigantescas vedadas de pressão para vir muita cavalaria. Só que principalmente no rally você precisa ter saídas de curva. Então você vem na reta a milhão, só que se você olhar no rally é difícil você ter retas grandes, porque você tem que tirar o pé, baixa duas e tal, entra de lado e tal, blá 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 blá. Enfim, 12 o tempo inteiro. A turbina perdia o fôlego, então eles criaram estratégias para manter aquela turbina girando numa velocidade razoável, para que a hora que ele voltasse a dar pé no acelerador, a turbina já estivesse girando e aí, consequentemente, ele não tivesse que carregar novamente. Isso é o anti-lag. A grosso modo é um brake boost na curva ali. Você carrega a turbina... Pode ser feito de inúmeras maneiras. Inclusive tem um que é muito legal, que é como a Subaru fazia. Não sei se você já chegou a pesquisar a respeito, mas eles tinham Rocket Anti-Lag. E literalmente é um foguete. Ele faz um jato queimando combustível cru. Que foda. Queimado a jato dentro do coletor de escapamento antes do turbo. Caralho, velho. Esse eu não sabia, não. Se você olhar lá, e com isso, todos os outros carros tinham que jogar o giro lá em cima. E no caso da Subaru, ele carregava tipo 3 kg de pressão a 1.800 RPM. Era um maçarico pra fazer a turbina. Era jato, 3 kg. Menos de 2.000 RPM. Caralho. Inclusive o Subaru do Akira, que um abraço pro Akira, você que calibrou, né, a central Faz bastante da Blob tempo. dele. E a central das Blob do Subaru até os Hawk, ele tem um anti-lag, tipo, ele tem um anti-lag nativo, você só precisa habilitar, né? Porque, na verdade, a central 16 bits da Subaru era a mesma central que eles usavam no WRC na época. Na verdade, não no WRC, mas no grupo N, com os R4. Então, ele tem funções muito interessantes. Ele tem uma ROM específica de grupo N, que tem anti-lag, tem uma série de outras coisas. Mas, voltando esse anti-lag que eles usam para deixar a turbina acesa, toda hora que você tira o pé, ele vai ficar injetando ar e atrasando o ponto. Por quê? Com aquele ar injetado, ele vai o pistão sobe, ele dá a faísca e desce explodindo. Quando você ativa o anti-lag, ele sobe, não explode, desce, abre a válvula de escape e aí ele explode, para que essa explosão se propague por dentro do coletor de escape e gire a turbina a milhão. Beleza? Beleza. Isso é o anti-lag que eles usavam no rally. Não é só isso, como eu te falei, a Subaru tem o Rocket e tal, tem outras estratégias, mas majoritariamente é isso. Essa era uma delas. Isso faz a turbina ficar carregada.
É muito parecido com o que o pessoal na arrancada usa como two-step, Sim. certo? Tá. Só que tem e isso é danoso para os turbos. Isso reduz muito a vida útil porque a temperatura de escape eleva-se a níveis muito altos, certo? Então a gente já falou que na verdade, o principal player para quebras catastróficas é a temperatura. Perfeito. Por isso a gente tem que ter o controle da temperatura de escapamento. Se durante o anti-lag, o two-step e tal, a temperatura eleva muito. Por isso que você não pode ficar muito tempo usando aquilo ali, certo? Beleza. Qual é a principal característica, seja do anti-lag ou do two-step para uma arrancada? A principal característica? Isso. O que tem em comum esses dois ali? Em funcionamento do motor? Isso. Atraso de ponto e beleza, tem atraso de ponto, mas o que ele tem nos dois que você fala assim, caramba, realmente faz sentido ele gerar muito calor? Turbina girar muito? Não sei. Combustível. Errado. Combustível eu posso jogar em qualquer momento. Tem que ter ar, irmão. Se você não tiver ar, você não vai ter calor. Faz sentido. Porque o ar é o que gera a combustão. Tá. Então, para esses dois sistemas funcionarem de maneira satisfatória para atingir o objetivo que é carregar a turbina, você precisa alimentar o motor com oxigênio para que aí o atraso de ignição gere um spool na turbina. E esse ar, a borboleta abre e fecha ou é o próprio vácuo do motor? Não, é a borboleta do motor aberta. No rally a borboleta não fechava. Não fecha. Você tirava o pé, ele abria uma entrada de ar falsa no coletor para alimentar o anti-lag. Manjou? Entendi. Então, é isso que acontece. Quando a gente faz os pops and bangs, majoritariamente, você fecha a borboleta. E você não abre ela. Não há níveis de gerar uma temperatura que vá dar patamares minimamente próximos do que dá um anti-lag durante uma arrancada. Perfeito. Então, o dano, consequentemente, não vai ser ocasionado ou não vai ser nem de perto semelhante ao que é um anti-lag ou ao que é um two-step durante uma arrancada. Porque a temperatura não vai chegar lá. Se você colocasse um sensor de temperatura de escapamento lá no Sandeirinho, a hora que a gente dá aqueles flames muito loucos lá de GTR, você vai ver que a temperatura durante aqueles flames no escapamento é mais baixa do que o carro de pé trancado. Pausa dramática. Louco, né? Porque é isso que eu perguntei pra você se era prejudicial. Você falou, é só combustível. É só combustível, cara. Evidentemente que quando você dá muito... Vamos lá, porque foi fogo. Mas eu confiei, eu não fiquei perguntando. Quando você faz muito atraso de ignição, a gente até tava falando mais cedo sobre aquele nosso colega lá do menos 35 graus de ignição no corte. Quando você dá muito atraso de ignição, evidentemente que você vai ter ali uma propagação de uma onda de choque muito violenta para dentro do escapamento. Evidentemente que a turbina não vai gostar muito disso. Ela tá na frente. Ela tá ali na frente de tudo. A mesma coisa, cara, eu já abri um abafador de um carro parecendo uma couve-flor, cara. Com essa brincadeira de tirar. Mas, tipo, sede de válvula. Tudo inteiro. Cara, vamos botar ali que talvez o... Como é que é o vedador ali em cima da válvula? Retentor? O retentor da válvula ali. Evidentemente que você vai dar uma pressão ali no escapamento daquele golpe de ar. Claro. Porra, que aquele motor não vai aguentar 100 mil quilômetros, que ele vai começar a fumar ali com 60, 70. Tipo, não é uma coisa que, tipo, você vai andar 2 mil quilômetros e vai estragar, Sim, entendeu? Entendi. Tem coisas muito mais danosas para você fazer com o carro, como, por exemplo, você fazer uma calibração para pódium e abastecer com comum e trancar o pé, porque daí você vai ter detonação, do que, por exemplo, os pops. Entendeu? Entendi. E aí a galera fica às vezes, né, falando, não, mas o que estragou foi esses pipocos aí. Porque lógico que o efeito assusta, né? Sim. A pirotecnia... Mas isso a gente tá falando de dois profissionais que sabem fazer. Com certeza existe o jeito errado de fazer que provavelmente danifica o motor, ou não? Ah, cara, assim, vamos lá. A gente vai entrar aqui num outro tema que eu acho que o Robinho também... Pera aí, antes de entrar, mais superchat aqui, ó.